Irmãos, no intervalo, alguns irmãos vieram me perguntar e falaram algumas coisas, até acho que o irmão tinha falado alguma coisa que eu disse que talvez fosse importante. O que é mesmo o assunto, irmão, que eu pudesse responder? Ah, sim. O irmão estava nos falando de que uma grande empresa de energia elétrica que mexe com água fez um seminário de vários dias numa determinada cidade e chamou vários cientistas, pessoas ligadas a esta área, para falar sobre esses assuntos. E veio um cientista estrangeiro e trouxe um livro, né, que é um livro escrito por as maiores autoridades científicas nesta área, inclusive aquele físico famoso, aquele que está numa cadeira de roda, acho que é Stephen Hawking, se eu não me engano, o sobrenome dele. E ele então disse que se nada mudar, dentro de 30 anos, se não houver alguma coisa, o próprio homem destruiria a Terra. Né? O próprio homem destruiria a Terra. Eu achei interessante essa afirmação, porque isso me fez lembrar de uma afirmação que eu faço, uma informação que eu trago, quando eu ministro sobre a grande tribulação. Quando eu ministro sobre a grande tribulação, os cabelos arrepiam, porque tem muita coisa que a gente não sabe. E a Bíblia fala, e a ciência está falando. E uma das coisas que a ciência falou, ou os cientistas falam, o maior cientista do mundo nesta área de clima, ele, num congresso sobre clima, meteorologia, alguns anos atrás, isto foi em 62, ele fez uma declaração, em 62. Ele disse o seguinte, que dentro do período que vai de 30, dos próximos 30 a 300 anos, presta atenção, ele falou isso em 62, nesse congresso. Ele falou, dentro do período que vai dos próximos 30 a 300 anos, haverá uma inversão dos polos da Terra. O polo sul passará a ser polo norte, o norte passará a ser polo sul. Isso está, vamos dizer assim, cientificamente determinado. E nós estamos vendo o desgelo do polo sul. Irmão, você sabe que essa inclinação, quando você pega um globo terrestre, você vê que ele é inclinado, né? Ele não é, o norte está assim, o sul está aqui. São 23 graus e meio. Isso aí ocorreu durante o dilúvio. Originalmente era assim. Congelou o gelo, a água, quando ela é congelada, ela é mais pesada. Então, por exemplo, o peso da Antártida, a Antártida pesa mais do que tudo que existe na face da Terra. Todas as pessoas, carros, casas, prédios, animais, o gelo que está ali pesa mais do que todo esse peso, vamos dizer, da população, do que está construído sobre a face da Terra. Então, esse desgelo ele é muito perigoso, porque ele pode fazer com que a Terra não só vire ou chacoalhe para lá e para cá. E a Bíblia fala, né, que a Terra cambaleará como cambaleia o bêbado. Você já leu isso em Isaías 30? E chacoalhará como chacoalha a rede de dormir. Como é que a rede de dormir faz? Para lá e para cá. Para lá, para cá. O bêbado, como é que ele anda? Né? Para lá e para cá. Isaías capítulo 30, Deus diz que nesse período que é da grande tribulação, a terra cambaleará como cambaleia o bêbado e sacudirá como sacode a rede de dormir. E a ciência está dizendo que isto vai acontecer. Isso vai acontecer dentro dos próximos 30 a 300 anos. Nesse período que ele estabeleceu. 62, nós já temos mais de 40 anos aí já decorridos. Isso por quê, irmãos? Porque o nosso sistema solar, eu estou entrando um pouco agora sobre grande tribulação. O nosso sistema solar, os irmãos sabem que a Terra gira
em torno do Sol. Ela orbita o Sol em 365 dias, 6 horas e 48 minutos. Ela faz uma volta completa. E ela dá uma volta completa em torno do seu eixo a cada 24 horas. 23 horas, não dá bem 24 horas. E ela orbita o Sol numa órbita elíptica. Agora, Deus diz que vai tirar a Terra do seu lugar. Em Isaías capítulo 13, versículo 13, Deus diz que vai tirar a Terra do seu lugar. Ora, o lugar que Deus colocou a Terra é orbitando o Sol. Deus vai tirar. E a coisa vai ferver. É por isso que a Bíblia fala que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão. Então são coisas tremendas que vêm aí, e estão chegando. O calor que está havendo, a mudança climática, tudo isso tem a ver com esse período que nós estamos vendo. Então, esse cientista, o nome dele é Sean Thomas. Sean Thomas, que na época era considerado o maior cientista do mundo, nessa época, a maior autoridade do mundo, ele fez essa declaração num congresso de meteorologia e de clima, de que dentro de um período de 30 a 300 anos, a Terra mudaria os seus eixos. O polo magnético da Terra, se você não sabe, saiba agora. O polo magnético da Terra, ele está mudando. Os grandes aviões, quando eles saem para fazer voos internacionais, eles têm que fazer correção de rota, porque se eles forem pelo traçado, ninguém mais navega pela bússola. A bússola aponta o norte magnético, mas o norte magnético está mudando. A Terra tem mudado o norte magnético. Inclusive esse terremoto de 2004, ele afetou a mudança dos eixos magnéticos da Terra. Você ouviu essa notícia? Acho que você nem prestou atenção, mas afetou em alguns pequenos milésimos de graus o eixo magnético da Terra. Então, hoje, os aviões, quando eles em pleno voo, eles fazem correção de rota, porque senão eles vão bater em outro lugar. Se eles seguirem pelo computador, pela rota original. Tem que traçar a original e fazendo as correções durante o voo, para eles alcançarem o lugar para onde eles estão planejando ir. Então, o polo magnético da Terra está mudando e haverá, então, esse negócio que nós estávamos conversando ali com o irmão. Mas isto é grande tribulação. E eu espero que a igreja não esteja aqui. Poxa, mas eu esperava um amém. Eu acho que os pastores estão... Eu pensei em dar uma feijoada para os irmãos, mas depois eu disse não. A feijoada tem que dar também um travesseiro. Daí vão querer até a cama, né? Então é melhor fazer uma comida mais leve. Então se você sentir alguma vontade sai, vai ali, toma um café, pega ali, vai ouvir e volta, né? Para nós continuarmos, ok? Alguns irmãos me perguntaram também sobre esses estudos que eu tenho. Se você quiser adquirir, nós vendemos esses 18 DVDs, fazemos ou parcelado, né, do jeito que der. Nós temos os DVDs e CDs. 18 DVDs são 36 horas, que é esse estudo completo que eu fiz há 10 anos atrás. Ainda está um pouco desatualizado, mas tem muita coisa que eu estou usando aqui, que estou usando também lá. Nós vendemos esse conjunto todo por R$250, os 18 DVDs. Nós gravamos em VHS e passamos para DVDs e passamos para CDs. CDs são 36 CDs, de 1 hora cada um. Durante 36 domingos, eu preguei 1 hora sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos retornar então. Nós estamos falando sobre Israel. Israel como a figueira, como sinal de que Jesus está próximo para voltar. Veja bem, Israel viveu 1878 anos e brotou no dia 14 de maio de 1948. Isso é muito importante porque ele brotou. A figueira brotou e desde lá ele vem lançando folhas através das guerras com os árabes, isto é, se fortalecendo, expandindo, tornando-se uma potência no Oriente Médio. Por quê? Porque Deus tem uma semana de anos proféticos para tratar com os judeus. É aquela última semana de que fala Daniel, capítulo 9, versículo 27,
quando então o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fará uma firme aliança com os judeus, principalmente com a liderança judeus, para durar 7 anos, um firme tratado. Nesse tratado ele vai autorizar a reconstrução do templo de Israel, o terceiro templo, que o anticristo próprio vai profanar. Tudo está pronto para a reconstrução desse terceiro templo. As pedras foram lavradas e trazidas da Califórnia, estão em Jerusalém. Existem 2 escolas rabínicas que preparam os sacerdotes para a prática dos sacrifícios mosaicos. A única condição para você entrar nesta escola é que você tem que provar que é judeu e é da tribo de Levi. Se você provar documentalmente que é judeu da tribo de Levi, você pode frequentar essa escola, qualquer uma dessas 2 escolas. As vestes sacerdotais estão prontas, tudo está pronto, inclusive a novilha vermelha, que veio da Holanda, está pronta para começar os sacrifícios conforme a lei de Moisés, Levítico. Tudo está pronto para reconstruir. O único problema são aquelas mesquitas que estão ali no Monte Moriá. O Domo da Rocha, que é aquela que tem a cúpula dourada, e a outra que é Al-Aqsa, que é aquela que fica mais no canto, que a palavra árabe significa lugar mais distante, que foi o lugar mais distante que Muhammad veio, que Maomé veio, por isso tem esse nome Al-Aqsa. É um lugar sagrado ali. Ela está no Monte Moriá. Todas essas 2 mesquitas. Parte dessa mesquita dourada, que é chamada o Domo da Rocha ou Mesquita de Omar, parte dela está dentro da área onde era o antigo templo, o Templo de Salomão. E depois o templo dos que voltaram do cativeiro, que é conhecido mais como o Templo de Herodes, o templo que Jesus pregou e que foram destruídos. Mas vão ser novamente essas coisas, o templo será novamente reconstruído e profanado na metade dessa semana. Mas é um estudo esse que eu não vou dar hoje. Eu estou dando uma pincelada só para trazer aos irmãos esta última semana de 7 anos. Então Deus está trazendo os judeus do mundo inteiro, congregando-os aqui em Israel, fortalecendo, porque Ele vai voltar a tratar com Israel. Quando? Quando o período da graça acabar, né, e então Deus vai então voltar a tratar com a igreja. Irmãos, nós estamos na iminência disso. Eu fico pensando naquilo que aquele anjo falou para o pastor Daniel Equichuco. Ele disse: as mansões estão prontas, os santos não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja já poderia ter ocorrido. Isso, eu tiro a ilação, a conclusão que eu tiro é que o arrebatamento já poderia ter ocorrido. Não ocorreu ainda, porque o Senhor está preparando a volta, precisa da preparação da igreja. Ou seja, santidade, mudança, compromisso, evangelismo, poder. A igreja precisa de poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Nem tanto pregar, para testemunhar. Falar com autoridade, com poder, com testemunho, aquilo que Jesus fazia. Então nós precisamos preparar a igreja do Senhor. E olhando para esse quadro, quando Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar não passaria sem que tudo se cumprisse, e olhando para uma geração que eu acho que tem 70 anos, já que Deus diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Se nós considerarmos 70 anos e somarmos 1948, dá 2018, nós estamos a 10 anos apenas de uma possível volta de Jesus para travar a guerra, a batalha do Armagedon e estabelecer o reino milenial aqui na terra. Então, grandes coisas estão para acontecer na face da terra. É por isso que as pessoas estão pressentindo, mesmo as não cristãs estão pressentindo que o Apocalipse chegou, que o fim do mundo chegou. Porque aonde que nós vamos mais?
Quando pais matam crianças, esgana e joga pela janela. E coisas horrorosas que têm acontecido nesse mundo. Né? Coisas que a gente fica horrorizado. Nem bicho age dessa maneira. E o ser humano é a insensibilidade, o desamor que está campeando. Uma outra coisa dentro dessa parábola da figueira que eu quero chamar a sua atenção, que está aqui, o item D, é Jerusalém. Quero ler Zacarias 12, porque Jerusalém é a cidade que vai se tornando uma pedra de tropeço para todas as nações. Zacarias 12, de 1 a 9, diz assim: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém, eu estou lendo Zacarias 12, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então todos os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, teu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho entre gavelas. E eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Essa palavra ela tem umas conotações, ela tem umas implicações extraordinárias dentro do código da Bíblia. Mas eu não vou tocar no assunto do Código da Bíblia. O Código da Bíblia é uma descoberta científica, que ocorreu agora, há pouco tempo, cerca de 10 anos atrás, veio a lume. É uma coisa extraordinária, tem muito a ver com essa palavra aqui. Mas, olhando objetivamente aqui, eu quero dizer o seguinte, que Jerusalém, irmãos, ele está sendo realmente um motivo de conflito. Os judeus anexaram Jerusalém, conquistaram a parte velha de Jerusalém em 67, na Guerra dos 6 Dias, e anexaram. E declararam Jerusalém a capital eterna do Estado de Israel. Os palestinos só aceitam criar o Estado palestino com a capital, com Jerusalém como capital, pelo menos a metade da cidade. Eles não abrem mão da metade, a parte velha da cidade. Aquela que foi conquistada dos jordanianos em 1967, na Guerra dos 6 Dias. E o Papa quer internacionalizar Jerusalém, porque é sede das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos querem Jerusalém, e ela vai se tornando o quê? Uma pedra pesada para todas as nações. E as nações vão aglutinar-se para essa próxima guerra em torno de Jerusalém. Irmãos, o Código da Bíblia fala que Jerusalém será destruída por uma arma nuclear, uma bomba nuclear, será destruída Jerusalém. Mas esse é um outro assunto que nós vamos eventualmente tratar outro dia. Mas eu digo para você que está dentro desse contexto aqui. Pode observar o versículo 6 que diz: Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Olha essa expressão, como ela indica coisas quando você sabe ler. Jerusalém será habitada em seu próprio lugar. Outra vez, em seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Mesmo em Jerusalém. Ela será destruída, mas vai ser reconstruída. Isso está para ocorrer, eu não sei não, para mim, muito brevemente. Mas Jerusalém, então, ela tem se tornado realmente um motivo de discórdia e de disputa para as nações árabes. Os árabes querem varrer, principalmente os
os iranianos querem varrer Israel do mapa, né? Aquele presidente lá quer acabar com Israel. Uma coisa interessante, irmãos, é que o Irã, que é a antiga Pérsia, o Irã ele não é um país árabe. Muita gente confunde. O iraniano ele é persa, ele é ariano, ele não é árabe. Ele não fala o árabe, ele fala o persa. A única coisa que identifica o árabe com o iraniano é a religião muçulmana. Ele é muçulmano, o Irã é muçulmano e daquele ramo mais radical, xiita. Que tem os sunitas e os xiitas. Os xiitas é aquele que leva o Corão ao pé da letra. São os xiitas dos ayatolás. Esses estão no Irã. Mas o Irã, na verdade, ele é a Pérsia, ele é a antiga Pérsia. Não é árabe. Eles nem falam o árabe, eles falam o persa. Então Israel é o maior sinal para mim de que Jesus está na iminência de retornar. Ok? Vamos para o sinal seguinte. O sinal que eu botei aqui é o derramar do Espírito Santo e a apostasia. Irmãos, nós encontramos, tanto no livro do profeta Joel, como no livro de Atos, no capítulo 2, as profecias, né, primeiro em Joel, e depois Pedro repete pelo Espírito Santo em Atos, sobre o derramar do Espírito Santo, que é quando começou a igreja. A igreja começou no dia de Pentecostes, lá naquele cenáculo. Eu tive o privilégio de visitar este lugar em Jerusalém, né, de celebrarmos até uma Santa Ceia lá. Aquele nosso grupo, nós celebramos uma Santa Ceia, no lugar onde Jesus celebrou, ele comeu a Páscoa e celebrou a ceia. Ele comeu a Páscoa, findou ali o período da lei e estabeleceu a graça quando ele instituiu a ceia. Por isso que o cristão não celebra a Páscoa. Cristão, a Páscoa é dos judeus. A Páscoa tem tudo a ver com os judeus. É a saída do cativeiro lá. É o sábado de aleluia, de alegria deles que saíram do cativeiro. Por isso é uma aberração cristão. Jesus está no túmulo e o cristão está festejando um sábado de aleluia. Que aleluia é esse? Isso é para o judeu, porque foi naquele grande dia de sábado que eles saíram do cativeiro. O cristão não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa é dos judeus. O cristão celebra o domingo da ressurreição. Esse é o dia mais importante para o cristianismo. E que nós não celebramos e que os pastores deveriam reunir-se para celebrar o domingo da ressurreição, 6 horas da manhã. Nas praças fazemos um culto da ressurreição. Né? Acordar esse povo cantando, né? Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E ele ressurgiu mesmo, né? Porque esse é o dia mais importante. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Então, a coisa mais importante para nós. Por isso que Jesus instituiu a ceia que relembra esse memorial da sua morte, do seu sacrifício e também da sua ressurreição. Então, nesse lugar, aonde Jesus celebrou, era onde os discípulos estavam reunidos quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali nasceu a igreja. Ali começou a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou no dia de Pentecostes, ali no cenáculo, e nós estivemos lá nesse lugar. Então, nesse dia, cumpriu-se a profecia de Joel 2, que Pedro cita. Que ele cita no capítulo 2 de Atos, né? Que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc, etc. Começou ali. Então, os últimos dias começaram ali. Agora, você tem que lembrar que para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então, nós já estamos no 2º dia, já estamos no 3º dia, já cumprimos 2 dias. Já estamos indo no 3º dia. Aos olhos de Deus, 1000 anos é como um dia. Então nós estamos nos últimos dias. Agora, irmãos, nós estamos no final dos últimos dias. Nós estamos já entrando nas dores de parto. No começo das dores de parto.
Isso que nós estamos assistindo aqui são dores de parto. Não sei se você consegue perceber isto. Está na hora de dar à luz. Se eu tivesse tempo para falar sobre o arrebatamento da igreja, eu ia mostrar isso para vocês dentro de Apocalipse 12, mostrar como é que se dará ou se fará o arrebatamento da igreja. Mas voltando aqui sobre o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo começou ali. Ali nasceu a igreja. O Espírito Santo foi dado à igreja. E ele está com a igreja e permanecerá com a igreja, né? Ele foi dado para guiar a igreja em toda a verdade, para sustentar a igreja, e ele está aqui para operar o poder de Deus em nós. Então, esse derramar do Espírito Santo, nós estamos vendo agora um intensificar, porque estamos chegando no tempo do fim. Nós temos aqui muitos pastores que são de igrejas tradicionais, mas temos também muitos que são já avivados, pentecostais, etc. Nós cremos, irmãos, que esse mover de Deus no meio da igreja faz parte desse derramar do Espírito Santo. É um despertar para um compromisso com o Senhor, para com as coisas de Deus, para com a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a santificação, né? Mas anda junto com esse derramar do Espírito Santo, a apostasia. Eu não sei se você sabe, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o derramar do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas na África está ocorrendo milagres extraordinários. Eu vi um vídeo uma vez ali sobre milagres lá na África, eu fiquei admirado. Coisas assim, eu que não sou médico, fiquei admirado, assim, de câncer explodir, estourar e saindo tudo aquilo, limpar, e depois a gente vê as cicatrizes daquilo, o médico examinar, não tem mais nenhum vestígio de câncer. Seios de mulheres enormes, estourar tudo aqui, sair tudo. Doutor Elias, se eu mostrasse esse vídeo para o irmão, como médico, né, ia ficar maravilhado. Coisas que estão acontecendo, irmãos, na África, estão acontecendo na China, o Evangelho entrando, penetrando, com sinais, maravilhas, prodígios, né, homens que têm usado, Deus tem usado como o Benihim, com maravilhas, com sinais, prodígios. Então, nós temos duas coisas caminhando juntos. O derramar do Espírito Santo, o poder de Deus se movendo e ao mesmo tempo a apostasia. Apostasia. Isso, o irmão está trazendo essa informação. 20 mil pessoas que convertem na China por dia. Lá tem 1 bilhão e 300 milhões, tem gente para se converter lá bastante ainda. Quer dizer, a gente se impressiona, mas em termos de China é pouco, né? Mas já é bastante. Deus está fazendo um trabalho glorioso. Então nós estamos caminhando para esse final. Eu lembro que eu li para os irmãos ali a palavra de Jesus, que ele diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, não a todas as pessoas. E então virá o fim, não o arrebatamento, o fim do governo do homem na terra, que vai vir depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento ainda tem 3 anos e meio de grande tribulação. Esse é o meu ponto de vista, e eu posso mostrar isso dentro da Bíblia, não hoje, porque nós não vamos tratar desse assunto hoje, mas está dentro da palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que junto com esse derramar do Espírito Santo, com esse mover de Deus, nós estamos vendo também uma apostasia, uma crescente apostasia. Por exemplo, eu anotei ali, pastoras lésbicas. Eu tenho um recorte de jornal aqui. Igreja tal, não vou dizer qual o nome da igreja, até vou botar o nome aqui, convida lésbica para serem pastoras. Igreja tal convida lésbica para serem pastoras. 2 mulheres que estudaram no mesmo seminário e passaram a viver juntos como lésbicas, foram convidadas por essa denominação para serem pastoras. Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Isso aqui em Minneapolis, Estados Unidos. Irmãos, quando eu estive nos Estados Unidos pregando em 96, eu estive em Boston, e o reverendo Osni, Boston é o berço da civilização americana, é lá que começou os Estados Unidos, né? Em Massachusetts, estado de Massachusetts, capital Boston.
E nós estivemos lá, e ele saiu comigo fazer um passeio, ele foi me mostrando pelo menos 4 igrejas, templos enormes, mas muito maior do que isso aqui, de pedra, feito de pedras ainda, que tinham 7 pessoas, 12 velhinhos, não tinha um jovem, tudo velhinho já de 60, 80 e não sei o que, de bengalinhas, né? A igreja, assim, morta. O último, vamos assim, os 3 últimos ali, quando tiver para morrer, reúne, faz uma assembleia e vende. Porque é isso, porque as igrejas estão sendo fechadas em Boston, vendidas para ser supermercados, vendidas para ser condomínios, shoppings, condomínios de residenciais, assim, igrejas, terrenos de igrejas né, em Boston. Isso está acontecendo, irmãos. Enquanto que o evangelho floresce a todo vapor no sul, ali na Flórida, com Benny Hinn e outros, no Texas inclusive, vamos assim, na costa leste, no norte, vamos dizer assim, está morto. E ele me mostrou, falou, essa aqui é uma igreja pastoreada por 2 pastoras lésbicas. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. Ele foi me mostrando ali. A gente é de cortar o coração de ver essas coisas. Estão diante de nós. Isto é apostasia. A revista Veja, do dia 13 de maio de 92, ela publicou uma matéria sobre religião, sexo de Deus. Evangélicos dos Estados Unidos dizem que o Criador era mulher. Então discutem o sexo de Deus. Então eles dizem lá, uma pastora, líder lá, diz que todas as características de Deus são características femininas. Então mudaram agora as pregações nesses lugares. Não, em vez de chamar ele, então já não chama ele, já chama ela. Né? Deus, então, agora já virou ela. Irmãos, isto é apostasia. Isto é apostasia. Nós conhecemos seminários que ensinam que não houve o nascimento virginal de Jesus. Ensinam. Formam pastores com essa teologia. Ora, se Jesus não nasceu da Virgem Maria, se ele não foi gerado pelo Espírito Santo, então ele é uma fraude. Ele é tão pecador como eu. Ele precisa de tanta salvação como eu. Ele precisa de um Salvador como eu. Então eu estou perdido como ele. Como é que pode ensinar uma coisa dessa num seminário evangélico? Irmãos, isso é sério. Que a Bíblia, isso não está nos textos originais, isso não sei o quê, e tal, corta aqui, corta ali, e tal, como uma irmãzinha, né, foi cortando tudo que o pastor diz, isso aí não consta, ela foi cortando. Um dia o pastor foi visitá-lo, esqueceu a Bíblia, e na hora de sair, disse, irmãzinha, se ela tem a Bíblia? Tem. Tá, traz a Bíblia, ela trouxe a Bíblia, o pastor abriu, viu tudo recortado, disse, irmão, o que aconteceu? Se ela cortou tudo a Bíblia? Disse, não, tudo aquilo que o senhor disse que não tinha no texto original, eu tirei fora. Né? Por isso que está tudo recortado aqui. Cuidado com essas coisas. Melhor versão da Bíblia é textos receptos. Textos receptos. É a versão Almeida Corrigida e Fiel. 1 Timóteo 4:5. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele nos fala uma coisa tremenda, assim: mas o Espírito, isto é, o Espírito Santo, expressamente diz que em tempos posteriores ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de engano e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Então toda vez que você for orar, ensina o teu povo que ele, antes de comer ou beber qualquer coisa, tem que
tem que orar e pedir que Deus purifique e santifique. Pela oração são santificados. Porque muita comida que às vezes a gente come, são sacrificadas a ídolos, são oferecidas aos orixás. Não sei se você sabia disso. Nunca, quando você for na Bahia, nunca coma aquelas comidas lá, que são oferecidas aos orixás, irmãos. Cuidado com aquilo. Se você for comer, você tem que orar, né? Cuidado com esse negócio, porque às vezes são brechas que se abrem na vida das pessoas. E eles nem sabem por quê. Crentes, às vezes, abrindo brecha e os demônios tomando ocasião. Então nós temos que orar e santificar. Mas aqui esse texto diz que nos últimos dias haveria o Espírito Santo, revelou que haveria então apostasia da fé, né? Através de espíritos de engano e doutrinas de demônios. Irmãos, a coisa mais perigosa para a igreja nos dias que correm são os espíritos de engano que ensinam doutrinas de demônios. Eu tenho uma apostila, uma palavra profética chamada Solenes Advertências Proféticas. Eu só tenho uma cópia dela e eu não posso ceder. Isso aqui eu ganhei em 1980, é uma tradução, Solenes Advertências Proféticas. É uma palavra de profecia que foi dada em alguém, eu vou dizer quem é, isso em 1980, um irmão me deu. Essa palavra de profecia chama-se Solenes Advertências Proféticas. Quem tem e-mail, eu posso mandar por e-mail, né? Só me deixar aí, quiser, eu posso mandar por e-mail. Eu tenho ela em e-mail, é mais fácil. E depois, alguém pode imprimir também. Essa palavra foi dada a Stanley Frodsham. Stanley Frodsham foi o autor, o biógrafo de Smith Wigglesworth. Esse Smith Wigglesworth morreu no século XX, meados do século XX. Foi um homem que Deus usou muito, inclusive para ressuscitar pessoas. E Stanley Frodsham foi o biógrafo dele. E Stanley Frodsham recebeu essa palavra Solenes Advertências Proféticas, uma palavra que o Senhor deu a ele. É uma profecia do começo ao fim. Eu tremi quando eu ouvi essa profecia e eu li a primeira vez na minha igreja. Quando eu li essa profecia, 2 pessoas aceitaram Jesus sem nem apelo. Pediram que queriam receber Jesus como Senhor da vida. E ali o Senhor diz uma coisa muito séria. Ele diz assim, que grandes servos dele, a quem ele capacitou e encheu com seu espírito e com grandes dons, e que subiram a grandes alturas, serão tomados por espíritos de engano, e desviarão a muitos dentre o meu povo. Por isso, cuidado em seguir homens, por mais que ele tenha sido. Cuidado em seguir homens. Irmãos, o espírito de engano é uma coisa muito séria, porque ele infiltra a doutrina de demônio, ela vem misturada. Não é uma coisa que você identifica facilmente, não. Ela vem misturada. Hoje nós temos o satanismo no seio da igreja. Não sei se vocês conhecem bem essa história, mas quem nunca leu, é bom ler os livros de Rebecca Brown, da doutora Rebecca Brown. Ela fala sobre isso, sobre satanismo. Eu vim libertar os cativos, e quebrando as cadeias, enfim, tem Vasos para a Honra, tem vários livros. Ali mostra o que é o satanismo. O satanismo tem se infiltrado nas igrejas evangélicas. O satanismo é uma coisa muito séria, irmãos. E os satanistas, eles vêm para a igreja assim. Se a igreja é a igreja pentecostal que fala em línguas, eles recebem a Jesus, entre aspas, e vão lá para frente e já vão falando em línguas. Aí os irmãos em glória a Deus, já batizar com o Espírito Santo e tal, eles já falam a língua, só que as línguas que eles falam são línguas de amaldiçoamento da igreja. O amaldiçoando a igreja, o pastor, as lideranças. Só que são línguas demoníacas. E eles se colocam como os melhores crentes. Aqueles que mais ajudam o pastor, que estão sempre prontos, mais fiéis, dizimistas e prontos para fazer as coisas. E disso, daquilo e daquilo outro. E a primeira coisa que eles vão minar são as reuniões de oração.
porque eles sabem que a reunião de oração é poderosa. Então eles vão infiltrando ali, e vão arrumando coral, e vão arrumando isso, e vão arrumando aquilo outro, e vão tirando a oração, e daqui um pouco eles vão destruindo a igreja. Se a igreja é de falar em línguas, eles falam em línguas. Se a igreja não é de falar em línguas, eles não falam em línguas. Rebecca Brown, ela conta a experiência de Elaine, porque o livro de Rebecca foi escrito a 4 mãos. E Elaine foi a maior bruxa dos Estados Unidos. E ela era professora da escola bíblica dominical. E ela conta que o maior sentimento dela é que ela desviou muitos jovens e adolescentes para o satanismo. Ela tirou dentro da igreja para o satanismo. Ela era bruxa, até o dia que ela se converteu. Então é uma coisa muito séria o satanismo. Né? O satanismo é uma coisa muito séria. E essas solenes advertências proféticas, essa palavra que foi dada a Stanley Frodsham, avisa exatamente contra esses espíritos de engano que ensina doutrinas de demônios. Primeiro vem, prega a palavra de acordo com a Bíblia, opera sinais, as pessoas ficam maravilhadas, depois ele vai enfiando um pouquinho ali, vai torcendo as coisas, e não, mas se antes era assim, essa também deve ser verdade. E assim a coisa vai infiltrando e a coisa vai entrando. Vocês estão me entendendo? Os irmãos estão me acompanhando? No nosso site da Igreja Batista Betel, nós estamos organizando o site, está quase pronto, e logo logo nós vamos lançar o site. Desde já eu quero dar para você, www.betelonline. Escreve tudo junto, Betel Online. Escreve online, Betel Online. Pronuncia-se Betel Online. Tá? Então, www.betelonline.com.br. Nesse site nós vamos ter essas solenes advertências proféticas e outras coisas também, como aquela profecia que foi dada ao pastor Samuel Doctorian, que é uma profecia escatológica sobre os 5 anjos dos 5 continentes. Vocês já ouviram falar dessa profecia? Lá também nós temos. Eu também trouxe aqui, eu tenho também condições de mandar por e-mail aos irmãos. Essa é uma profecia que Deus deu ao pastor Samuel Doctorian, na ilha de Patmos, há 10 anos atrás. E que nós estamos vendo cumprir aí, através dessas secas e através dessas enchentes, inclusive na Europa, coisa que não se admitia e nem se pensava, mas a Espanha, por exemplo, vem de uma seca aí de vários meses, né, de seca terrível, né? E isso tem ocasionado grandes confusões no mundo inteiro. Conforme essa profecia fala, eu posso também arrumar. E nesse site nós podemos, tem lá disponível para os irmãos que quiserem. Ainda não está no ar, mas vai entrar dentro de poucos dias, nós estaremos colocando no ar o site da Betel Online. O que o irmão... Parece que o irmão ia falar alguma coisa? Tá. Bom, eu só vou citar um. Aqui no Brasil. Tá? Vocês já ouviram falar do ministério A Voz da Verdade? Não tem nada de Voz da Verdade. Cuidado com esse ministério. Isso é diabólico. Estão aí gravando CDs e mais CDs, lançando, fazendo espetáculo e tudo mais. É para aquela família Moisés. Irmãos, eles são unitarianos. Eles estiveram aqui em Umuarama. Nós passamos a maior experiência, né, pastor Matias, os irmãos da igreja, né, a Anne, coisa terrível. Eles estiveram aqui, foi trazido por um político, né, que quis agradar ao seu eleitorado e tal, e na época o nosso ministro de louvor me pediu para nós apoiarmos, nós apoiamos e tal, e nós acabamos nos envolvendo, a Carmen se lembra disso também, né, mas é uma coisa diabólica. O que Deus mostrou, assim, Deus deu até visão
de um grande demônio que veio, quando eles montaram o palco, e aquele demônio veio e como que abençoou aquele palco ali. E um morcego, um tipo de um morcego enorme. E a partir dali, ninguém mais subia naquele palco, só eles. Né? Irmãos, não tem nada, eles são unitarianos. O que é isso, pastor? Para eles não existe Deus Pai e Deus Espírito Santo, é só Jesus. É só Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo. É só Jesus. O batismo é só no nome de Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Então isso confunde as pessoas. Né? Isso confunde as pessoas. Eles são unitarianos, eles não creem na Trindade. E isso é um engano diabólico. Eu ouvi um testemunho de um pastor chamado Figueroa, do Chile, que esteve numa igreja dessa, no porão de uma igreja dessa. Ele pensou que eles eram irmãos e pentecostais, porque falavam em línguas como ele, e eles convidaram ele para os Estados Unidos, e ele foi, e levaram ele para esse porão, e ali ele ficou 2 semanas. 1 semana eles não deram nem comida nem água para ele, para quebrantar ele, para ele poder receber aquela unção que eles queriam dar para ele. Mas na hora que ele ia entrando naquele, o testemunho dele, na hora que ele ia entrando naquele porão, o Espírito Santo disse para ele: cuidado, você está entrando num domínio de Satanás. E eles prenderam ele lá. Não dava água, não dava comida para quebrantar, para eles poderem ungí-lo. E toda vez que eles vinham para ungir e pôr as mãos em cima dele, ele via caindo aquelas cobras em cima dele. Ele tinha aquela visão de cobras caindo em cima dele. Né? Até que Satanás apareceu para ele. Então havia um negócio assim, extraordinário, uma coisa que não é o caso de eu ficar contando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que este conjunto não tem nada a ver com Deus. É a voz da mentira. Isso aí não tem nada de voz da verdade. Fala, meu irmão. Eu não posso abrir muito, irmãos, porque senão nós não vamos andar. Estava cantando, pegou uma das cantoras. Então, essa semana eu falei com um irmão que me disse que esse pessoal vai estar lá na igreja dele. Eu falei: irmão, vocês sabem quem são esse pessoal? Eu falei: não sabemos, minha gente. Eu falei: vocês não conhecem, então, é bom vocês, né? Eu falei com o irmão e não com o pastor. Eu falei: você avisa o seu pastor e pede para ele tomar informações, principalmente no meio pentecostal, assembleiano, que eles conhecem bem esse pessoal. Deus já tem revelado que não são. Então precisa tomar cuidado com música que você ouve, com aquilo que você põe dentro de casa, com esses CDs desse grupo, DVDs desse grupo. Eles fazem verdadeiros shows, né? E assim como eles, existe muita coisa enrolada por aí. Ok? Tá, agora eu quero falar um pouco. Nós estamos chegando no fim aqui, né, para nós tomarmos um café. Aumentos do demonismo no mundo. Nós já até estamos entrando nesse assunto, que é o satanismo nas igrejas. Irmãos, o satanismo, como eu estava dizendo, ele penetra nas igrejas através da pseudo-conversão dessas pessoas. Então hoje, pastores, nós temos que ficar atentos até com quem se converte. Toma cuidado. O satanismo, irmãos, ele está infiltrado em todos os níveis, e principalmente nas altas camadas da sociedade. Sabia? Delegados, juízes, gente importante da sociedade. Então, tome cuidado até nisso, irmão. Por quê? Porque essas pessoas são plantadas para destruir a igreja. Então, por isso que o pastor precisa ter aquele dom de discernimento de espíritos. Irmãos, esse é o principal dom que um pastor precisa ter. Se você não tem, é preciso pedir que Deus lhe dê dom de discernimento de espíritos. Ou seja, para que você discirna o que é do Espírito Santo, o que é do espírito maligno e o que é do espírito do homem. Porque dentro do satanismo,
uma das coisas que as bruxas e os bruxos aprendem a fazer, uma das primeiras coisas que eles aprendem a fazer, é projetar para fora o seu espírito, para fazer aquilo que convencionou-se chamar de viagem astral. Ele vê no mundo espiritual, ele sai para fora do seu espírito. Eu conheço pastores que se gabam disso e não sabe. Sabe quem faz isso? É um demônio. Chama-se um demônio de poder. Rebecca Brown, aliás, Elaine explica bem isto, né? E ele projeta-se para fora e começa a ver no mundo físico e no mundo espiritual. Então os bruxos aprendem a fazer isto. Agora, não quer dizer que toda visão que você tem é maligna. Deus dá a visão também. Eu já tive visões, eu creio que os irmãos já tiveram, né? E nem toda visão. Então é preciso saber as origens. Por isso que o discernimento de espírito é muito importante para os pastores. Nem tanto o dom de línguas. Dom de línguas é importante? É. Discernimento, interpretação de língua? É. Mas o de discernimento de espíritos, olha, é o dom que nós mais precisamos para poder discernir as coisas que acontecem dentro da igreja. Para saber se aquilo vem de Deus, se vem da carne, ou se é de demônio. Busquem esse dom. Esse é um dom necessário aos líderes do dia de hoje. Porque nós estamos vivendo nesses tempos trabalhosos, nesses tempos finais, nesses tempos confusos. E a gente está comendo gato por lebre aí, né? Levando algodão por viludo. Tem coisas aí, irmãos, que a gente vê por aí, que não bate com a palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, mesmo que venha um outro anjo, que venha um anjo e pregue outro evangelho, fora daquele que nós já trouxemos para vocês, seja o que mesmo? Anátema, maldito. Não podemos sair da simplicidade do evangelho. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, os homens, eles iriam dar ouvidos a espíritos de engano. Nesse texto aqui mesmo, de Timóteo, de 2 Timóteo, diz aqui, conjuro-te diante de Deus, 2 Timóteo 4, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda paciência ou longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não querem mais o evangelho da cruz, eles querem um outro evangelho, né? Eles querem um evangelho do sucesso. Não quer dizer que Deus não age, né? Deus não é Deus de prosperidade. O que nós precisamos é equilíbrio. Há muitos anos atrás, o Senhor começou a falar comigo sobre equilíbrio. Não no sentido que eu devesse ter equilíbrio, mas do valor do equilíbrio. Do valor do equilíbrio na igreja. Eu sempre tenho procurado levar a igreja que eu pastorei, que o Senhor me deu para pastorear, com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque Deus, irmãos, não é Deus de desequilibrado. Deus não está nos extremos. Deus não desequilibra. Nós é que podemos desequilibrar. Cuidado. Cuidado. E nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos e difíceis. Tempos em que Satanás está penetrando. Até mesmo através de um satanista. Você sabia? Rebeca conta alguns casos. Por exemplo, quando você expulsa um demônio, o demônio é obrigado a sair. Em nome de Jesus ele é obrigado a sair. Mas o espírito humano não. Se é um espírito humano projetado, ele não é obrigado a obedecer o nome de Jesus. Ele tem livre-arbítrio. Entenderam? Às vezes, o que está atuando ali é um espírito humano. E se nós não tivermos discernimento, nós vamos nos confundir todos. Cuidado. Então nós estamos entrando
num período de aumento do demonismo no mundo, aumento de pessoas endemoniadas. Os irmãos têm cabelos brancos, né, pastores mais antigos. Quando 30, 40 anos atrás, raramente a gente via uma pessoa endemoniada na igreja, não é verdade? Hoje, tem gente endemoniada para todo lado. Por quê? Porque tem aumentado a obra demoníaca no mundo. Através da televisão, do cinema, do rádio, das músicas, dos filmes. Você sabia disso? Os demônios estão aumentando a sua atividade. Eles sabem que pouco tempo lhes resta, irmãos. E o que nós temos hoje? Gente endemoniada. Né? Você vai orar para uma pessoa, já não precisa nem botar a mão. É só você repreender, o demônio já se manifesta. E às vezes cai, e às vezes a pessoa bambeia, né? Isso é demonismo, aumento do demonismo no mundo. Nós estamos vivendo esse tempo. Irmãos, há uns anos atrás, um pastor lá de Curitiba me contou uma experiência que ele soube através de um amigo dele. Um pastor amigo dele compartilhou isso com ele, porque esse pastor vivenciou esse problema. Era um pastor de uma igreja tradicional. E um rapaz, filhos de crentes, família crente, estava vendo na televisão um sábado à noite um filme de terror. E de repente aquele rapaz deu como se costuma dizer, surtou, ficou louco e começou a quebrar tudo dentro de casa. E aí os pais levantaram, isso já era tarde da noite, os pais levantaram e o que é? E ele começou a quebrar tudo no apartamento e aquela coisa toda. Aí tentaram agarrar e não conseguiram. E como os pais eram crentes, começaram a orar e pedir que Deus interviesse ali, etc. E virou aquela coisa, ligaram para o pastor veio, e o pastor viu aquela situação, mas como era um pastor de linha mais tradicional, não dado muito a isso, não conhecia, não tinha experiência, aí ele chamou um amigo dele, e esse amigo, que era já um pastor mais experiente nesta área, expulsou aquele demônio e libertou aquele rapaz, em nome de Jesus. E daí perguntaram para o rapaz, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei. Eu estava vendo o filme e de repente na cena tinha um demônio. Tinha um demônio na cena. E de repente aquele demônio na cena, ele parou, olhou para mim, saiu da televisão, pulou em mim, entrou em mim. E dali para frente não lembro mais nada. Só lembro depois que acordei aqui agora. Vendo um filme de cinema, um filme de televisão. Ficou endemoniado. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Estamos vivendo nesse tempo de aumento do demonismo no mundo. Você já ouviu falar de combustão espontânea? Ô, pastor, mas o senhor não está indo longe demais, não? Eu vou mostrar. Eu disse que nós íamos mostrar aos irmãos as notícias, né, irmãos? As coisas, a Bíblia fala de pessoas endemoniadas, não fala? De pessoas que, quando ficam endemoniadas, elas assumem uma força descomunal. Os filhos daquele sacerdote Seva é uma prova disso. Eram, acho que 7 filhos de Seva, né? E foram expulsar demônios lá, conjuro, né? Que saias dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios tomou 2 deles lá e prevaleceu contra 2 e disse, a Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aqui em 2 deles pegou os outros. Esses 2 eles deixaram nu, isso ficou famoso em Éfeso, capítulo 19 de Atos, relata esse fato. Né? Então, irmãos, o aumento do demonismo tem levado a umas coisas estranhas. Por exemplo, aqui eu tenho uma notícia de jornal. Menina que pegou fogo morre no hospital. Ela tinha queimado 75% do corpo. A irmã disse que o fogo veio de dentro para fora. Isso aqui é um jornal, o estado do Paraná, de sábado, dia 1º de maio de 1993. Aqui tem a fotografia da menina. Eu vou resumir a história.
Né? Eu não sei se o irmão quer compartilhar, tudo bem. Se quiser, vem aqui, mas eu vou contar esse caso então. Irmãos, esse caso aqui, essa menina, ela já fazia vários dias, ela estava ouvindo uma voz que ela identificou como negão. Ele se identificava como negão, era um espírito que dizia que ia matá-la, ia matá-la, ia matá-la. E um sábado de manhã, ela foi no mercado e foi com o filho fininho da irmãzinha no colo, fazer umas compras, comprou alguma coisa, voltou. Quando ela voltou, ela entregou o filho e disse: toma, porque ele está me queimando, eu estou queimando. Pegou a criança e ela incendiou de dentro para fora. Isso chama-se, na medicina, é um estudo que eles estão ainda embrionário, chama-se combustão espontânea. A pessoa pega fogo de dentro para fora. Isso é demônio. Isso é demonismo, nada mais do que demonismo. Então nós temos que estar preparados, irmãos, para lidar com essas coisas, porque nós estamos vivendo esse tempo. Na mesma época desse testemunho que o pastor mostrou, nós estávamos trabalhando com um bruxo aqui em Umuarama, inclusive ele mora na cidade. Eu estava com ele pegou fogo de dentro para fora, queimou todo o peito dele assim, de ter labareda de fogo, de ficar carvão, de passar a mão assim, ele ficou apavorado. Aqui em Umuarama nós tivemos essa experiência. Então, por aí você vê que essas coisas são reais, são verdadeiras, não são invenções. Isso aqui foi feito um inquérito, né, foi ouvido das pessoas. A menina tem a fotografia, ela teve 75% do corpo queimado, queimadura de 3º grau, e não resistiu e morreu. Com 13 anos essa criança. Né, porque ninguém levou para uma igreja onde alguém pudesse expulsar o demônio, ou algum vizinho, alguma pessoa pudesse ajudar. Um demônio a matou. Isso aí é chamado aquilo que é combustão espontânea. Nos Estados Unidos, irmãos, em 1993, foram catalogados e estudados 17.500 casos de combustão espontânea. Nós estamos vivendo o tempo final. Aumento do demonismo no mundo. Aumento do demonismo no mundo. Nós estamos aqui meio longe, parece que essas coisas ficam tão longe, mas não estão não. Estou aqui em Curitiba. Como aqui em Umuarama. Aqui, com esse bruxo aqui. O Márcio, que nos deu bastante trabalho aqui. De muito trabalho aqui. Então nós temos... Então, irmãos, nós como pastores e líderes temos que nos preparar para esse tempo. Como é que a gente faz preparo? Só tem um jeito de se preparar: santificação, separação e consagração, dedicação exclusiva a Deus, intimidade com Deus, fé, autoridade, crer naquilo que a palavra de Deus diz e praticar aquilo que a palavra de Deus diz. E se esvaziar de si mesmo para que o Espírito Santo possa nos encher e nos usar, porque nós estamos vivendo no tempo final. Nesse tempo, a igreja ainda está aqui. A hora que a igreja for tirada, eu já vou dizendo para vocês que vão me ver aí pelos DVDs, eu espero que nenhum pastor aqui fique, para trás, no arrebatamento. Mas a hora que a igreja for tirada, não adianta você querer expulsar demônio não, viu, meu irmãozinho, você que ficou para trás. Fuja para o mato, faça o que Jesus falou. Caia no mato, fuja para os montes, fuja para as cavernas, porque você vai ser caçado. Porque o Espírito Santo, ele não vai atuar mais. Ele vai ser colocado de lado. De lado. Ele atua hoje através da igreja. É por isso que o mundo não foi destruído por causa do Espírito Santo que atua através da igreja. E nós somos o sal que salga e a luz que alumia. Mas a hora que a igreja for tirada, os que ficarem para trás não vão ter autoridade sobre demônios, não. Vão ter que fugir. Por isso, pastores, ensinam essas coisas. Comecem a ensinar as suas igrejas e preparar as suas igrejas. Nós vivemos o tempo final. Eu não tenho dúvida sobre isso. Está na hora do café, irmão Nivaldo? Eu já estou meio perdido. Tá? Sim? Então nós vamos fazer um intervalo para um café e depois eu vou dar...
Depois, o último sinal aqui, irmãos, é a revelação do anticristo. Eu não vou só coloquei aqui como último sinal. Então, depois desse café que nós vamos fazer agora, nós podemos fazer então perguntas e respostas, ok? Tá? Então vamos tomar um café agora rapidinho. 15 minutos.